Macro é uma gravação de etapas que você vai estar fazendo. Um exemplo, vamos supor que todo dia você chega na empresa e você faz a importação de um determinado arquivo de SAP. E daquele arquivo de SAP, de qualquer outro sistema, você tem que extrair algumas informações e jogar para o seu material. Todo dia fazendo a mesma coisa. Perca de tempo, entendeu? E imagina que você faz isso todos os dias. Extrai, pega informação e alimenta a sua planilha. Extrai de manhã, pega informação e alimenta a sua planilha. É algo trabalhoso que vira uma rotina. Mas imagina você podendo fazer toda esta rotina inteira com um único clique. Isso que a macro vai fazer. A macro vai automatizar o seu sistema. Então a macro, no caso, você vai pegar aquele arquivo, jogou, certo? Você vai criar uma macro que vai buscar aquelas informações e alimentar todos os seus dados. Tudo bem? Em algumas situações, você tem que solicitar um help para o VBA, que é o Visual Basic for Application. Você tem que fazer programações para atender a sua solicitação. Tudo bem? Vamos lá, vamos iniciar com uma macro simples. Então vai ser uma macro relativa. Já você vai entender o porquê do nome relativo. Olha só, se é macro relativa, primeiro passo, analisar se está configurado o macro relativo. Então olha só, desenvolvedor não está. Esta opção tem que estar ativa. Então ó, cliquei, pronto. Eu sei que a macro a ser salvo agora é uma macro relativa. Tudo bem? Vamos lá então. Aqui no caso eu estou selecionado F3. Não tem problema a célula que você está selecionando, tudo bem? O deslocamento que eu irei realizar aqui, você também tem que realizar aí, tudo bem? Como assim um deslocamento? Eu vou deslocar algumas células para baixo e algumas células para a direita. Para ser mais específico, 2 para baixo e 2 para a direita. Você vai ter que fazer esse mesmo deslocamento. Então, se você está com a sua seleção em outro local, o deslocamento tem que ser idêntico, tudo bem? Aonde você está selecionado não importa, mas apenas para essa atividade, seleciona o mesmo local, F3, não vai dar diferença, tudo bem? Mas só para termos aí um cenário igual, tudo bem? Vamos lá, F3, e eu vou iniciar uma gravação. Lá em cima, gravar macro, ou nesta opção aqui embaixo, não importa, tudo bem? Cliquei. Vamos lá então. Essa primeira macro nossa vai se chamar amarela. Amarela. Um ponto muito importante, não pode ter espaço nesse nome aqui, tudo bem? Nas atividades faremos nomes maiores que você vai ver que não vai poder ter espaço, eu tenho que colocar um underline. Vamos lá então, olha só. Posso colocar um atalho, não costumo trabalhar com atalho. Descrição também pode estar inserindo esta macro, é responsável pela operação de trazer o conteúdo X para o campo tal. Pode estar especificando uma descrição, vou dar um OK. Muito bem, então olha só, a gravação começou. Como eu sei disso? Olha lá embaixo. Stopzinho, parar a gravação. Olha lá em cima, parar a gravação. Poxa, mas está gravando então, começa logo a macro, não deixa muito tempo, senão vai carregar. Não, pessoal. Aqui é o seguinte, não vai gravar nada, eu posso sair agora, tomar um café, posso deixar aqui, ó. Não grava nada. A macro grava passos, cliques. Onde você clicar vai ser computado esta linha de programação, tudo bem? Olha a gravação nossa como vai ser. Nós temos um local selecionado, tudo bem? O Excel, no caso, ele interpreta uma célula selecionada nesse workspace, nessa área de trabalho. Bacana. Mas não é importante onde está selecionado. Ele não está gravando este ponto que, no caso, está selecionado. Ele vai gravar onde nós clicarmos. Aí sim, ele pega a referência selecionada e indica o deslocamento. Olha só. Olha o que eu vou estar fazendo. Eu não vou clicar, tudo bem? Cuidado com o clique. Eu apenas vou vir aqui, olha só, uma célula para baixo, não cliquei, só coloquei o mouse, 2 células para baixo, uma célula para a direita, 2 células para a direita. Essa aqui mesmo, ó, H5, eu vou clicar nela. Pronto, cliquei na H5. Este deslocamento, a macro já salvou. O Excel acabou de salvar esse deslocamento. Então ele falou assim, que foi deslocado da célula ativa 2 linhas para baixo e 2 colunas para a direita. Gravou isso daí, ó. Então tem uma gravação já. Legal, e qual vai ser a execução? Aqui você poderia escrever um texto, o nome, qualquer coisa, o nome, vamos supor, vendido, ou um nome da empresa, ou estabelecer uma lista, não tem problema. Para efeito de atividade agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pintar esta célula de amarelo, que é o nome da macro. Então, olha só, página inicial, vou vir aqui no baldinho de tinta e vou pegar esta corzinha aqui, ó, amarelo. Cliquem, pode clicar. Pronto. Só isso, tudo bem? Então, o que a macro gravou?
deslocamento e depois gravou a operação de pintar a célula de amarelo. Só isso. Muito bem, acabamos a macro, podem vir aqui, ó. Olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá na guia desenvolvedor e depois ir no parar. Não precisa, pode ir direto lá embaixo, ó. Já stop. Parou a gravação, ok? Muito bem, então acabamos de criar uma gravação com 2 etapas. Perfeito, vamos lá. Muito bem, nesta primeira forma que nós temos, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar nela, vou vir aqui em formatar, vou vir no preenchimento da forma e vou colocar que ela é amarela. Ela é responsável pela operação amarela. Tudo bem? Legal, e agora, como que eu uso essa macro? Como que eu executo ela? Pode muito bem executar essa macro vindo aqui, ó, desenvolvedor, macro, selecionar a macro que você quer e executar. Mas não, você não vai fazer esse processo tão longo, você vai adicionar esta macro, esta programação gerada em um botão. Tudo bem? Então olha só, direito do mouse nesse botão, atribuir macro. E você vai colocar essa macro no botão. Assim que você inseriu a macro no botão, você atribuiu essa macro, ele vai ficar selecionado, claro. Você acabou de trabalhar nele. Clica fora. Tudo bem? Então olha o que eu vou fazer. Clique, por gentileza, na célula, na coluna I. Qualquer célula na realidade. Quando executarmos essa macro, lembra que foi gravado? Um primeiro passo foi um deslocamento de 2 células para baixo e 2 para a direita. E depois o segundo passo foi executado o quê? Foi gravado o quê? Pintar a célula de amarelo. Então veja só o que vai acontecer. Quando eu clicar, deslocamento e pintou a célula de amarelo. Deslocamento e pintou. Deslocamento e pintou. Deslocamento e pintou. Deslocamento e pintou. Entendeu isso daqui? Então a questão do nome relativo. O que vem a ser? Não importa aonde você selecionar. Quando você executar o comando, ele vai executar a gravação a partir da célula selecionada. Muito diferente do absoluto. O absoluto é sempre num local absoluto. Absoluto é sempre em um local absoluto. Nunca vai para outra célula. Então você pode selecionar qualquer célula que quando você executar, ele vai levar aquele conteúdo para o local absoluto, que você determinar como absoluto. Tudo bem? Então vamos supor que eu quero levar um conteúdo para a célula A1. Sempre quando eu executar um comando, ele vai levar o conteúdo para a célula A1. Por quê? Porque nós especificamos como o setor responsável por ter aquele conteúdo.